Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui desta vez de óculos, né? Para quem não assistiu a última live, talvez não entenda, mas porque na última live eu falei que eu não dava conta de ler os comentários porque eu estava sem óculos. Então já coloquei o óculos para a gente poder se comunicar melhor. Eu gostaria de me apresentar porque pode ser que alguém que esteja nos assistindo não me conheça, e muitas vezes eu tenho tido pessoas que não assistem a live no momento em que ela acontece, mas assistem depois. Então eu vou me apresentar. Meu nome é Evelyn, eu sou psicopedagoga e fonoaudióloga e trabalhei a vida toda com educação. Eu costumo dizer em todas as minhas palestras, eu faço palestras em escolas, que a parte mais importante do meu currículo não é essa não. A parte mais importante do meu currículo tem 22 anos, está terminando o curso de Direito esse ano, é meu filho e chama Luiz Eduardo. Outra parte importantíssima do meu currículo que eu queria ver agora, porque a minha irmã Eleusa, ela está assistindo a vídeo e ela me deu um presente, quer dizer, na verdade a filha dela nos deu um presente maravilhoso, que é a Sofia. Sofia está com 2 anos e é a minha sobrinha neta. Por que eu quis gravar essa live hoje sem nenhum convidado? Porque tem alguma coisa que está me incomodando e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Me incomoda um pouco a questão de hoje muita gente estar ensinando as famílias como criar seus filhos. Eu fico pensando se isso foi em consequência da grande dificuldade que nós, educadores, especialistas, encontramos numa geração que não se adequou às nossas normas. Então eu queria deixar um recadinho assim para vocês, da gente conversar um pouquinho sobre essa questão, né? De quem que nós estamos falando? Do filho de quem nós estamos falando? De que criança nós estamos falando? E nós estamos falando dos nascidos a partir, e eu vou aí aproveitar para falar das crianças nascidas a partir dos anos 2000. Quem são essas crianças que nasceram? Essas crianças que nasceram no ano 2000, elas estão já com 21 anos. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão. E queria começar falando com vocês sobre a saúde da família. Como pais e mães saudáveis podem educar melhor seus filhos. E para a gente falar em saúde da família, para a gente falar na saúde da mulher, na saúde do homem, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês da questão lá do início, da gestação. Ora, nós sabemos que a gestação dura no mínimo 9 meses, né? No máximo 9 meses, no mínimo 8 meses e meio. Nós estamos falando que a partir do momento que um ser é concebido, ele tem 9 meses para entrar na vida de um casal. Veja bem, não é toda gravidez que é planejada. Deveria ser, mas não é. Mesmo aquela gravidez que não foi planejada, é uma gravidez que vai ter 9 meses de duração para que a mãe, o pai, a mulher, o homem se adaptem a uma nova realidade. Veja a perfeição disso, né? A partir da concepção. Então vejam bem, quando nós estamos falando que nós temos 9 meses de preparação, isso não quer dizer que no nascimento estejamos preparados para receber essa criança.
É claro que nós vamos inicialmente nos preocupar com aquilo que é externo a nós, externo à criança. Então, um pré-natal bem feito, as roupinhas do enxoval, o quartinho do bebê, tudo isso você tem 9 meses para preparar. Mas eis que essa criança nasce. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês também da minha história. Eu fui mãe um pouco tarde, levando em consideração 22 anos atrás. Hoje, talvez, eu tivesse tendo meu filho no momento em que as mulheres de hoje estão tendo filhos, porque eu tive o meu filho com 35 anos. Quando eu tive meu filho, eu era uma mulher muito independente. Aliás, até hoje eu sou uma mulher muito independente, mas naquela época eu estava numa fase de ascensão profissional e eu saía muito. E durante a gravidez, isso não me impediu de continuar as minhas atividades. Fato é que quando o Luiz Eduardo nasceu, quando eu recebi o Luiz Eduardo, muito esperado, porque você veja bem, eu já estava casada há 6 anos, então Luiz Eduardo foi muito esperado, né? Muito paparicado, era um sobrinho também muito esperado pelas minhas irmãs, pela minha família, pela família do pai dele. Então, Luiz Eduardo entrou na nossa vida muito aguardado. Isso não impediu do meu susto ao recebê-lo. Eu costumo de brincar que eu acho que as crianças tinham que ficar no hospital pelo menos os 3 primeiros meses e a mãe ia para casa. Mas é claro que isso é uma brincadeira, né? Mas vejam bem, o ser humano é o animal que demora mais a se tornar independente. Ele nasce totalmente dependente do pai, da mãe ou do responsável cuidador. Então, quando eu falo que podia ficar os primeiros 3 meses em casa, é porque eu quero dizer para você, mãe, pai, profissional, que nós temos mesmo um período que é bastante desafiador quando os nossos filhos nascem. Então vocês imaginam que uma mulher hoje que está acostumada a sair de manhã e voltar à noite, que está acostumada a viajar quando quer, que está acostumada a prever, planejar todas as suas ações. De repente, chega um bebê e esse bebê chega totalmente dependente de você. E aqui a gente abre um parêntese para dizer que a partir do momento da concepção e da gestação, eu, enquanto mãe e enquanto mulher, já estou responsável por um novo ser, mesmo quando é uma gravidez indesejada. Por quê? Tudo que eu sentir emocionalmente, tudo que eu comer e a forma que eu cuidar de mim mesma vai afetar esse novo ser. E vejam bem, a gente recebe no consultório crianças e ali na primeira conversa, na anamnese, na entrevista inicial, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: como foi a gestação? Como foi o nascimento? E muitas vezes a gente percebe que a dificuldade dessa criança começou naquele momento, antes até do nascimento, durante a gestação. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar com as mães, é assim: ora, se nós somos mais ou menos 70% genética e 30% meio, nós temos que lidar com a genética que vai se unir para formar esse novo ser. Então eu digo assim, olha, a gente não devia apaixonar por um homem pelas suas
características físicas. Muita gente procura um homem bonito, muita gente procura um homem rico, muita gente procura, mas a gente devia apaixonar pensando que aquele homem será o pai dos meus filhos e o meu filho trará a carga genética deste homem pelo qual eu me apaixonei, ou se eu não me apaixonei, com o qual eu me relacionei. E daí começa a desenvolver um novo ser humano. Então, quando a gente fala em saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do adulto, nós não estamos falando nem a partir do nascimento, nós estamos falando a partir da gestação. Tá, Evelyn, mas eu não pensei, aconteceu, e aí tô grávida, fiquei grávida, e o que acontece agora? Acontece agora que você vai receber essa criança. Com o susto que eu recebi, com a alegria que eu recebi, fazendo parte da sua história. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas histórias não são iguais. Eu não posso dizer para você o que está certo, o que está errado como mãe. E é isso que eu vim dizer aqui nessa live para vocês. É isso que tem me incomodado. É esse número de pessoas que estão em todo momento nas redes sociais ensinando como cuidar do seu filho. Claro que o conhecimento, ele é importante. E esse conhecimento está disponível sim nas redes sociais. Mas eu quero dizer para você, mãe, pai, a primeira coisa que você deve fazer para que seu filho nasça saudável, para que ele seja saudável, é cuidar de você. Você cuida de você individualmente, você cuida de você dentro de uma relação de casal. A partir disso, as pessoas que forem entrando nessa relação, porque veja, são os filhos que entram na nossa vida, não nós que entramos na vida deles. E quando eles entram na nossa vida, eles vão buscar, eles vão vivenciar aquilo que nós estamos vivenciando. Então, tem uma história muito interessante que perguntaram para uma psicanalista, né, uma estudiosa da infância, quando que a gente devia começar a educar os nossos filhos. E é muito interessante que ela diz isso que eu quero dizer hoje para vocês, a partir do momento em que ele nasce. E realmente é a partir do momento que essa criança nasce. Vejam bem, há uma primeira preocupação materna, paterna, dos avós, dos tios. Nasceu saudável? Nasceu perfeito? E aí a gente abre aquele parênteses, né? O que é perfeito? O que é nascer perfeito? Mas vamos dizer de perfeição no sentido de saúde. Nasceu com saúde? Ok, nasceu com saúde, mas nasceu completamente dependente da mãe e do pai. Nasceu completamente dependente da saúde emocional deste pai e desta mãe. Vamos colocar que há aí uma preocupação inicial com o desenvolvimento. Andou? Falou? Quando andou? Quando falou? Então, começou a atrasar um pouquinho, tem 1 ano e você começa a escutar. Não vai falar? Será que não tem algum problema? Será que vai falar? Não andou ainda? Nossa, mas está demorando, né? Porque meu filho falou com tantos anos, meu filho andou com tantos anos. Aí você vai lá no meu Instagram, porque lá tem, né, uma tabela. Quando que a criança vai falar cada um dos fonemas que são esperados para aquela faixa etária. Agora,
nós temos que ter cuidado, porque em saúde e em educação não temos uma data correta. Nós temos o que é esperado. Mas vejam bem, é o esperado. E se não está dentro do esperado, nós temos que procurar saber o que está acontecendo. Mas procurar saber o que está acontecendo não significa ficar emocionalmente desequilibrado com aquilo que está acontecendo. O que a gente vê hoje é um acesso muito grande à informação, mas a qualquer informação. Isso acaba trazendo um transtorno para a família, um transtorno para aquela mãe que, naquele momento em que ela devia estar dando afeto, acarinhando, pegando, cheirando, porque, gente, é muito gostoso o nenenzinho, né? Ela está preocupada se está falando, se está andando. Eu não quero desconsiderar que são marcos do desenvolvimento importantes, mas eu estou dizendo para vocês que essa relação da mulher, mãe, do pai, homem, com esta criança, deve primeiro ser uma relação de afeto, uma relação de amor. E olha, você não pode não amar este homem com quem você teve esse filho. Você pode não amar essa mulher com quem você teve esse filho. Mas a partir do momento que essa criança nasce, ela é responsável, vocês, o casal, são responsáveis por ela. Então, é preciso que vocês estejam com os seus emocionais, né? com o seu sentimento, com a sua... E não é fácil, né, gente? Você vê tanto, a gente vê tanto aqui no consultório, eu vi tanto em escola, eu trabalhei em escola há muito tempo, tem 2 anos que eu estou no consultório, mas eu via tantos casais se ofendendo na frente das crianças e depois não sabiam por que aquela criança estava tão agressiva. E aí a gente vai falar de uma coisa que é muito pesado para nós pais e mães, porque muitas vezes os nossos filhos não fazem o que nós falamos para eles fazerem, mas eles fazem o que eles veem que nós estamos fazendo. Os nossos filhos tratam as pessoas como nós nos tratamos em casa. Pode ter certeza que isso é uma realidade, né? Então, gente, nós da escola, nós do consultório, eu penso, se tem alguém que faz isso, eu não quero aqui trazer mais culpa, eu quero trazer reflexão. Mas se tem alguém que está preocupado com o sentimento e traz esse sentimento para um profissional, a primeira coisa que esse profissional deve fazer é acolher essa mãe, é acolher esse pai. Então, se você está com dificuldade, procure alguém que não vai inicialmente te dizer que o seu filho tem essa ou essa dificuldade. Esse alguém tem que primeiro entender você, compreender como foi a sua história, como se deu essa concepção, como se deu essa gestação, como foi o parto, como é que você recebeu, abriu para receber esse indivíduo, esta criança que veio para você cuidar. Sim, cuidar, porque a nossa grande questão, a questão da mulher moderna, do homem moderno, é porque nós estamos muito independentes. É como se ninguém pudesse depender de nós. A partir do momento que alguém passa a depender de nós, isso tem trazido tanto estresse,
que você desorganiza toda uma vida. Ora, é preciso ter tempo para criar uma criança. E eu vou dizer para vocês, não é tanto tempo, são só ali os primeiros 18, 20 anos. Meu Deus, eu vou esperar 18 anos para eu voltar a ter a minha vida normal? É claro que não. Você vai receber essa criança e junto com ela vocês vão construir uma nova vida, diferente daquela que você tinha antes. Eu tenho lido muito uma frase que tem me chamado bastante atenção. É assim, olha, é mais ou menos assim. Ser gordo é difícil, fazer dieta é difícil, escolha o seu difícil. Ter filho é difícil, não ter filho é difícil, escolha o seu difícil. Na nossa vida, todos os dias nós fazemos escolhas. Ter um filho, mesmo quando não é uma escolha, a partir do momento que ele está sendo gerado, ele é nossa responsabilidade. Se é fácil ou se é difícil, você pode escolher em todas as escolhas que você fará a partir deste momento. Mas uma coisa eu tenho certeza: essa criança que está vindo para ser cuidada por você, ela vai com você construir uma nova vida. E é extremamente prazeroso quando a gente se abre para esse universo. Eu falo que a mulher fica mais bonita com a maternidade. Eu acho, né? Tem estria, tem celulite. Quem não tem com filho, sem filho, vai ter celulite, gente. Os músculos, né, com a idade, eles vão cair realmente. Mas aquilo que você ganha com a maternidade é uma beleza que não está nos manuais. É uma beleza no olhar, é uma beleza no afeto. Você se torna uma pessoa, quer dizer, né? Eu não posso dizer que todos nós nos tornamos, mas eu vejo um grande número de homens, um grande número de mulheres que se tornaram melhores como pais, se tornaram melhores como mães, porque eles receberam com o coração aberto esta criança, com a responsabilidade enorme que é educar, mas também com o prazer do afeto, o prazer do amor. E eu não quero aqui dizer para você que essa situação é uma situação que muitas vezes não nos deixa em conflito conosco. É com a gente mesmo, né? É de pensar assim, será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo o certo? Será que eu escolhi? E aí eu vou andando um pouquinho mais, né? Andou, falou, chegou na hora de escolher a escola. Será que eu escolhi a escola certa? Será que ele vai? E aí a gente, claro, tem uma questão inevitável. Em todas as palestras que eu faço, a maioria delas em escola, falando com pais, com professores, eu sempre pergunto: o que você quer para o seu filho? E eu posso garantir para vocês que o grande número de pais, de mães, me respondem que eles querem que apenas que os seus filhos sejam felizes. Aí eu brinco assim: felizes, mas que passem para medicina na federal, né? Então, que feliz é esse? O que você diz, o que você está querendo dizer quando você diz que você quer que o seu filho seja feliz? O que você pensa que é ser feliz?
Pensa um pouquinho aí, quem está me assistindo, quiser responder aí pra gente, o que é ser feliz? O que é ser feliz nesse mundo hoje? O que é ser feliz no mundo de pandemia? Para mim, se a gente fosse hoje resumir, felicidade é ter saúde, né? É não ficar doente. Agora, tem gente que pode falar para mim que felicidade é ter muito dinheiro. Sem dinheiro a gente vive, gente? Não vive. Sem dinheiro, infelizmente, no Brasil, a gente nem paga uma boa escola. E olha que eu sou completamente a favor da escola pública. Eu acho que a família que paga a escola particular, ela paga 2 vezes, porque ela pagou o imposto que daria a ela o direito à escola pública e ela está pagando a escola particular. E se eu posso dizer uma coisa para vocês aqui com muito carinho, é que eu tenho visto escolas públicas, principalmente nas fases iniciais, os CMEs e as escolas de ensino fundamental, anos iniciais, 1º ao 5º ano, melhores do que algumas escolas particulares. Porque veja bem, para você ser professor numa escola pública, você faz um concurso e você precisa ter pelo menos a graduação. O que eu tenho visto em algumas escolas privadas? Recém-formadas ou pessoas ainda não formadas que estão nas salas de aula. Principalmente, gente, a gente tem que ter muito cuidado nos berçários, né? Por quê? Porque aquelas babás que hoje não estão nas nossas casas, muitas vezes elas estão nos berçários. Ah, Evelyn, e é ruim ser babá no berçário? De jeito nenhum. Mas é com elas, é com estas pessoas que os nossos filhos vão conviver. E aí eu vou dizer agora para você, mãe, para você, pai, e para você, professor, para ter um filho é preciso cuidar da nossa saúde emocional, é preciso cuidar da nossa saúde física e é preciso estudar. Ora, se eu estou numa sala de aula, se eu sou pai, se eu sou mãe e eu estou falando de forma inadequada e estou sendo modelo para o meu filho, as chances dele falar de forma inadequada existem. Ah, meu Deus do céu, a Evelyn está falando então que além de tudo eu ainda tenho que falar correto, Sim, essas coisas são importantes, são elas que vão diferenciar o seu filho de outras pessoas, né? Por quê? Porque nós estamos no mundo, é o que eu disse para vocês que nós íamos conversar hoje, nós estamos no mundo multiconectado, nós estamos interagindo com as pessoas o tempo todo. Vejam bem que eu estou aqui falando com vocês, tem algumas pessoas me assistindo e outras vão continuar me assistindo quando terminar essa live, né? Quando terminar, ela fica pública. E depois que ela está pública, quem vai assistir, a gente não sabe. Então, tudo que eu falo aqui vai ser entendido pelas pessoas que estão me escutando. É assim que acontece na sua casa. É assim que acontece na sua sala de aula. Você está falando e tem alguém olhando para você. Esse alguém pode estar te admirando, pode chegar à conclusão de que aquilo que você está falando é o correto e da forma como você está falando é o correto e passa a ter esse comportamento. Olha que interessante. Mas vamos voltar um pouquinho àquilo que a gente estava caminhando numa linha do tempo. Então andou, falou,
Pronto, graças a Deus, meu filho andou, falou e agora está na escola, né? Foi para a escola. E aí que vem mais um desafio. O desafio da convivência com pessoas que não são da mesma família. E aí? E agora, né? E agora, quando a coordenadora me chamar e disser que meu filho está falando, xingando nomes feios, né? Nomes, palavrões. A palavra palavrões, né? Tem palavrões que são bem pequenininhos, mas a gente se refere a elas como palavrões. Você vai dizer assim: lá em casa ninguém fala isso. Ora, pode não falar mesmo. Ele pode ter escutado um coleguinha que na casa do coleguinha eles nem consideram que aquilo é um palavrão. E aí? Meu filho agora eu pus em determinada escola e ele agora é consumista. Porque lá na escola tem um monte de colega que ganha presente todo dia, que o pai compra coisas todo dia. Oi? Isto é convivência, mas valores são os meus, da minha casa. Se meu filho, vamos lá, nesse exemplo da coordenadora, né? A coordenadora diz, então ele está falando muito palavrão. Eu digo para ela, obrigada por me dizer, eu vou conversar com ele sobre isso. Simples assim. E chegando em casa, você vai dizer para ele que esse é um comportamento inadequado que você não aceita que ele tenha. Ele vai repetir? Pode repetir. Mas quando ele repetir, ele vai saber que ele está falando errado, que ele está fazendo errado. E isso, gente, é importante porque é uma coisa bem pequenininha, mas é aí que começa a desenvolver valores, a desenvolver atitudes, a desenvolver diálogos verdadeiros. É neste momento, mãe, eu quero o pop-it lá, né? Todo mundo agora tem pop-it. Eu achei engraçado que uma paciente chegou e ela trouxe uma bolsa, gente, de verdade, era uma bolsa cheia, tinha de todos os modelos, de todos os tamanhos. E aí eu disse para ela, nossa, mas por que isso tudo, né? Ela falou, porque eu compro pela internet. Então eu vou vendo e vou comprando, vou vendo e vou comprando. Evelyn, meu filho é colega dessa sua paciente. E aí ele chegou em casa e deu o maior show, porque ele também quer uma bolsa cheia de pop-it. Né? Pop-it, para quem não sabe, é aquele brinquedo que fala que é para ansiedade. Fala não, ele serve para ansiedade mesmo, aqueles coloridos que tem de todas as formas, de todos os tamanhos, tem para jogo, né? Então, chegou nesse momento. E aí, qual é a sua atitude? Vamos para a internet, vamos comprar uma bolsa de pop-it? Ou vamos dizer para ele o que os nossos pais disseram para nós, alguns? Né? Eu não sou dessa opinião de que os pais antigamente eram ótimos e os que de agora, não. Eu acho que sempre tivemos pais muito bons. Quando eu falo bons, eu estou dizendo responsáveis e coerentes nas suas atitudes, assim como tínhamos antes e ainda temos hoje pais que não são coerentes nas suas atitudes. Então eu vou dizer, minha filha, nós podemos comprar, e aí a gente compra. Nós podemos comprar nós podemos comprar 2, você vai escolher qual. Nós não podemos comprar agora, e independente da sua colega ter, você não terá. Me explica qual é a dificuldade. Eu sei qual é a dificuldade. A dificuldade é porque aí vai estar uma birra, vai chorar,
vai fazer um bico desse tamanho, vai começar a fazer muita falta de educação e dependendo de onde você estiver com essa criança, você vai ficando numa situação que você não sabe o que fazer e ela acaba conseguindo aquilo que você não queria fazer. É simples assim. Assim como é simples assim, um dia que ela já adolescente, falar para você que quer ir numa festa e você disser para ela que ela não vai e ela disser para você que todos os amigos vão e você continuar dizendo que ela não vai e aguentar ela lá no quarto deitada ou ele lá no quarto deitado, reclamando, sem comer, vai ficar sem comer. É isso. Porque hoje, eu queria saber de vocês, por que hoje os pais têm tanta dificuldade, eu acabei de falar, né? Não é hoje. Porque os pais sempre tiveram tanta dificuldade de escutar o choro. Nós sabemos que o choro é a nossa primeira manifestação de linguagem. Eu não falo, mas eu me comunico também através do choro. É ou não é? Eu tô com fome, eu começo a chorar, a mamãe, o papai pegam a mamadeira e me dão, pegam a chupeta e me dão. E eu vou aprendendo que quando eu quero alguma coisa, eu choro. Mas, quando um adolescente chora, quando a criança mais velha chora, aquilo incomoda de forma tão traumática a família, que a gente começou a fazer muita coisa para não escutar choro, né? E me respondam, vocês acham que isso é saudável? Eu posso não escutar o choro, mas eu vou começar a ficar refém de tudo aquilo que esta criança quiser daqui para frente. E é assim. Então, quando a gente fala que a gente começa a educar lá na gestação, veja, um exemplo que eu adoro, é assim, vejam bem, a gente tem discutido muito a questão de gênero, não é? E aí é engraçado porque as pessoas, outro dia eu fui participar de uma entrevista e a pessoa me perguntou o que eu achava do homossexualismo, né? E eu disse, eu não acho nada, né? Eu convivo com todos os tipos de pessoas e acho que as crianças hoje convivem com diversos tipos de escolhas, com diversos tipos de famílias. E se eu não concordo com isso, se eu devo reservar-me o direito de conversar isso em família. Então, vejam bem, todas essas questões, elas começam quando, de gênero, por exemplo, elas começam quando você sabe que você vai ganhar, vai receber, a sua filha vai ser uma menina, você começa a comprar só o que é cor-de-rosa, você vai falar para os seus amigos, olha, é menina, e vai ter aquele engraçadinho que vai dizer assim, deixou de ser consumidor para ser fornecedor. Ai, gente, isso me dá até um calafrio, acho tão feio, eu acho pobre de espírito, né? Outra brincadeira boba é você dizer, quero ver quando tiver moça, que você vai ter, aí o pai, geralmente o pai fala assim, não, lá em casa vai ser diferente, vai namorar só com tantos anos. Eu sei que às vezes essas falas são
de brincadeira. Mas essas brincadeiras, gente, essas brincadeiras, elas ficam pregadinhas na gente. E é a mesma coisa com o menino, né? Menino não chora, menino é provedor. E o que a gente está vendo hoje e que não está se confirmando é que os nossos filhos serão provedores. Tem muita mulher sendo provedora. Tem um recadinho aqui, ó. É da Marli. Oi, Marli, tudo bem? Ela está dizendo assim: gosto de pensar que a educação começa antes mesmo da fecundação. Olha só o quanto é antecedente ao primeiro choro, não é? Isso, Marli, a gente já falou um pouco disso, que a partir do momento da fecundação, que a gente nem está escutando o choro ainda, aquele serzinho já está sendo formado. Para vocês terem uma ideia, aos 3 meses, a criança, o feto, o bebê, já escuta. Então ele já está sujeito a um pai agressivo, uma mãe que grita ou uma mãe que se desequilibra. Então, para ter filho, a gente devia fazer um primeiro exame para ver se a gente é normal para ter filho. Não sei. Seria melhor. Vou falar sinceramente. Seria melhor. É o real? É o que acontece? Não. Por isso, talvez seja o motivo desta live de hoje. Porque tem tanta gente querendo ensinar você a criar os seus filhos. Porque os seus filhos estão chegando nas escolas, estão chegando nos ambientes sociais, estão chegando na adolescência e não estão trazendo de casa, trazendo de vocês aquilo que a gente entende que seja construção. Construção de valores, construção de comportamentos coletivos, né, gente? Veja bem, uma criança que está sujeita e a gente tá muito acostumado com essas crianças que vivem em condomínios, né? Então, é uma criança que vê a família fazer uma festa com som altíssimo durante toda a madrugada, sabendo que está incomodando os outros. Você acha que ela vai se incomodar em pensar no outro? Isso é construção do coletivo. Então, quando a gente diz educação, a gente está dizendo disso tudo. A gente está dizendo de saber esperar. A gente está dizendo de dizer obrigada. A gente está dizendo de não gastar muita água, porque nós estamos com um tempo muito seco. E aqui na nossa região demora um pouco para chover, então a gente vai economizar. Mas aqui em casa nunca falta. Não, eu vou economizar porque tem outras pessoas que podem precisar. É esta questão. Agora, eu não estou dizendo que você, enquanto pai, enquanto mãe, tem que estar sujeito a todas essas interferências. Ora, procure o que você quer. Né? Tem muita gente falando sobre educação de filho sem ter filho, sem ter estudado, sem ter se formado, e às vezes essas pessoas que estão fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Então, gente, primeiro, cuide de você, cuide daquilo que é precioso para você, daquilo que é valor para você e para sua família. E não se esqueça do outro. O meu filho só será feliz convivendo com outras pessoas que também forem felizes. Feliz em que sentido? Feliz porque estão bem adaptados socialmente.
sabem conviver, sabem dar e receber. Hoje a gente observa que é muito fácil as pessoas receberem, né? Receberem. Então, é assim, a menininha que tem a sacola de pop-it, ela comprou tudo pela internet. Na internet você compra qualquer coisa com um clique, né? Na internet, eu fiz uma mentoria há pouco tempo só com adolescentes, e foi muito interessante, porque após a mentoria, a gente faz 5 encontros com os adolescentes, em grupo, e no último encontro a gente faz um individual com a família e o adolescente, para que a gente possa dar um retorno para essa família, das nossas observações, daquilo que esse adolescente trouxe. E foi muito interessante que no retorno a uma das famílias, o adolescente disse assim: eu não consigo mais fazer amigos, me relacionar com pessoas, mas eu tenho muitos amigos virtuais, que geralmente eu encontro quando eu estou jogando. Aí eu disse para ele assim: mas será que a gente pode chamar essas pessoas de amigos? E ele afirmou com certeza: claro que sim, eles são meus amigos. Dá para fugir disso, gente? Não dá, mas dá para conversar sobre isso. Dá para conversar sobre quem são os nossos amigos. Tem uma história também que eu gosto de contar nas palestras, quem já assistiu palestra comigo, quem já me ouviu falando, que uma família convidou, naquele tempo bom antes da pandemia, né, gente? Convidou para uma festa de aniversário no buffet, e no convite estava escrito que o convite era restrito para a criança. Ah, ok. Deixo ou não deixo o meu filho ir numa festa que eu não posso ir? Depende de quem é a festa. Quem é a pessoa que está convidando? É da sua confiança? Você ficará tranquilo deixando o seu filho nesta festa? Se sim, ok. E aí teve uma dessas festas e a mãe deixou o filho. Deixou ali na porta, entregou para a mãe do aniversariante e foi embora tranquilo. Quando ela voltou para buscar, a criança entrou no carro e disse assim: tô morrendo de fome. Meu Deus, a casa caiu. Esta mãe começou a dar um ataque. Porque eu vou ligar para fulana, a dona da festa. Como é que ela deixa você sem comer? Como é que você fica esse tempo todo sem comer? Eu não aceito fazer isso com meu filho. Gente, tô falando de uma coisa que você nunca viveu? Você não sabe de nenhum caso igual a esse? Tá, pode não acontecer com você, mas isso acontece muito. E aí essa criança ficou numa situação de: e agora? Eu gostei tanto da festa, eu gosto tanto do meu amigo, se a minha mãe brigar com a mãe dele, o que vai acontecer? Eu não posso mais ter esse amigo? E é aí que eu falei para vocês, que eu falo para vocês na questão da amizade. Você está ensinando o seu filho a se relacionar como você está se relacionando com essa amiga. Quando que você devia usar este momento para, pelo menos, perguntar para o seu filho: meu filho, ora, vamos partir do princípio que essa criança já tem alguma autonomia, senão ela não poderia mesmo ficar nessa festa sozinha. Então eu estou falando de uma criança ali a partir de 6 anos. E aí você poderia pegar esse momento e transformá-lo no momento educativo. Meu filho, tinha garçom na festa?
A comida estava em cima da mesa? A bebida estava onde você podia pegar? Por que você não pegou? Muitas vezes o que acontece é que ele brincou tanto que ele nem lembrou de comer. Mas muitas vezes ele não teve autonomia, porque ele sempre espera ser servido, espera receber. E aí ele não foi capaz de buscar aquilo que ele necessitava, aquilo que ele queria. O salgado, o refrigerante, o suco, o doce que estava na festa. Vejam bem, também não tem mal nenhum se ele brincou muito e agora vai chegar em casa e vai fazer um lanche. Gente, vamos dar às coisas o peso que essas coisas têm. Então, veja como isso é factível de acontecer. Em dado momento, você está com seu filho e determinada atitude sua faz com que ele, que vê em você uma referência, passa a ter a mesma atitude. Vamos falar um pouquinho, então, de redes sociais, né? Gente, eu adoro rede social, amo. Eu fico horas no Canvas fazendo montagem, eu entro no Instagram, eu posto no status do WhatsApp, eu gosto. Evelyn, não trabalha, não? Trabalho. Evelyn, você não cuida do seu filho? Cuido. Não cuida da casa? Cuido. Dá tempo, porque é um tempo que eu me disponho a fazer isso. Mas eu tenho refletido que eu tenho deixado de ler livro físico. Então, eu tenho tentado, porque eu já sou uma adulta, então eu consigo, né, ter esse olhar para mim mesmo e tenho tentado deixar um livro ali próximo para que eu leia, né? O fato é que se eu faço disso uma rotina, provavelmente o meu filho também vai ser um bom leitor. É causa e efeito? Todo filho de bom leitor é um bom leitor? Não. As pessoas não são cópias de seus pais, mas um modelo, uma referência, uma importância que a família dá para esse objeto livro, vai sim passar para esse filho, para esse indivíduo que está em formação. Então vejam, eu acho muito engraçado, porque as crianças, todo mundo diz isso, né? Que as crianças estão, já nascem conectadas, já nascem sabendo ligar o celular. Eu ainda não entendi qual é a vantagem disso. Mas é real, elas nascem mesmo sabendo ligar o celular. Por quê? Porque a partir do momento que elas estão na maternidade e daí para frente vai ter uma mãezinha, um paizinho, uma babá, uma secretária, uma avó, uma tia, sempre com o celular na mão. Tô falando mentira? Não. Ora, se eu tô dando estímulo, eu vou receber de volta aquilo que está sendo estimulado. Então, gente, qual é a bola de cristal? Qual é a receita? O que é que as pessoas estão lendo? O que elas estão esperando? Gente, a receita, você está esperando é mudar um comportamento em você. Mude esse comportamento em você e você vai ver o reflexo disso na sua família. Mas você está me falando que celular é um ente maléfico que está atrapalhando as relações familiares. Não. O celular existe e ele tem facilitado, inclusive, esse momento
que nós estamos tendo agora, que seria impossível se a gente não tivesse o celular, não tivesse a internet. Agora, o que acontece é que você deixar de dar a atenção, você deixar as suas atividades, você concentrar a sua vida, parecendo que o celular faz parte do seu corpo, aí você está mostrando, você está dizendo que esse aparelho faz parte da nossa família e que ele é um ser muito importante. E aí você depois diz, eu não sei como eu faço para tirar o meu filho dos jogos eletrônicos, das redes sociais. Também não sei. Sabe o que eu não sei? Porque o que é valor para você, pai? O que é valor para você, mãe? Tem fases na vida dessa criança, desse adolescente, que é necessário que você abra mão de alguns confortos seu, né? Por isso que é tão difícil e por isso que está cada vez mais difícil educar, por isso que está tem cada vez menos pessoas querendo ter filhos. Tá bom, gente, tem gente que vai falar assim pra mim, não, Eve, mas é assim, ó, eu não tenho filho, porque filho é muito caro, porque o que a gente gasta com filho é um absurdo. Ora, vamos combinar, essa é a parte, talvez não a mais fácil, porque vamos combinar que não tem parte nenhuma fácil, mas seja uma parte que você, no desenvolvimento na construção da sua história, com o seu trabalho, com o seu esforço, junto com um companheiro ou não, você vai sim ter dinheiro para educar essa criança, mas não precisa ser com iPhone 20S, não precisa ser com todos os palpites que estão surgindo. Precisa apenas, gente, se eu pudesse dizer uma única coisa para vocês hoje, precisa apenas que você abra espaço na sua vida para acolher o seu filho, para desenvolver uma nova história, para construir uma nova história, para que ele veja em você aquilo que você acredita que são valores para você. Outro dia eu comprei um material de testes, né, para usar no consultório, e comprei, né, pela internet, e chegou o material. Eu comprei também um cérebro de borracha para eu usar nas mentorias e tudo, e chegou o material, eu muito feliz, abri o material e tudo. De repente, passou assim, gente, talvez nem uma semana, uns 5 dias, chegou o material de novo. Chegou o material, os livros novamente, o cérebro todo na caixinha, fechadinho. Gente, eu vou dizer para vocês, me deu uma vontade de ficar com o material. Pensa, eu poderia ficar com esse material, eu poderia vender esse material, eu poderia fazer várias coisas. Na hora que me veio esse pensamento, me veio também o momento em que o meu filho chegou e abriu comigo o primeiro pacote, né? Porque o segundo a gente não abriu. Então, e eu pensei assim, o que eu estou ensinando para ele se eu não devolver este material? Pensa um pouco. O que eu estou ensinando para ele? Eu estou ensinando para ele que quando eu falo que tem pessoas, políticos, outras pessoas que roubam, é um tipo de roubo. E que isso agora que está acontecendo aqui na nossa casa é permitido. Mas isso é roubo.
não é meu, eu não paguei por. Então, gente, olha como isso é delicado. Eu disse, vamos devolver. Entrei em contato com a pessoa que tinha me vendido e falei, olha, veio duplicado, eu quero saber, claro que eu não vou pagar, foi o erro de alguém, não vou pagar para devolver, né? Isso também eu estou ensinando também que alguém fez errado, deve ser orientado para não errar mais, mas que alguém vai assumir essa responsabilidade. Então, nós vamos devolver o material. Nós devolvemos o material. Ainda não devolvemos porque eles não me mandaram ainda aquele código que a gente leva no correio, né? Então, vejam bem, qualquer atitude nossa, como pais, como educadores, como professores, como psicopedagogos, como psicólogos, como pessoas que se relacionam com outras pessoas, estão sendo observadas. E eu não estou dizendo isso para que você fique preocupado com aquelas pessoas que estão te observando. Eu estou dizendo isso porque as suas atitudes dependem dos seus valores. E são esses valores que um dia lá na frente você vai querer ver no seu filho. Então isso é educação. Eu queria dizer para vocês da minha imensa felicidade de receber agora aqui no consultório tantas mães, tantos filhos que tem problema, gente, não é problema pequeno não é falta de educação nem falta de limite, é doença, sabe, é dificuldade, mas eu vejo pessoas abertas, pessoas acolhedoras, pessoas que estão buscando melhorar a vida para os seus filhos. E não é fácil, né, gente? Pensa você nessa situação. Enquanto a gente tem dito e feito tantas coisas que não correspondem. Você vê políticos, né? Dizendo que, políticos não, porque foi só um, mas dizendo, não me admira se for mais do que um, mas dizendo que as crianças com dificuldades atrapalham os outros. Que valor é este? Qual é o valor desta pessoa? O que ela pensa para a humanidade? O que ela pensa para o coletivo? Né? Então, eu queria deixar para vocês esse recado hoje, né? É muito importante para mim falar sobre educação. Eu acredito mesmo na minha missão de educadora. Isso não quer dizer que educadora é apenas aquele que está na escola, mas educador é aquele que está sendo referência para alguém, seja um filho, um sobrinho, um afilhado. Você é referência. Traga o seu valor, traga aquilo que você tem como essência e na dificuldade busca ajuda. Vou falar um pouquinho, eu ia terminar, mas eu acho que dá tempo de falar um pouquinho sobre sexualidade, porque nós falamos de concepção e falamos de gestação. Eu tenho visto muitas famílias questionando a escola sobre falar sobre sexo ou não com os jovens. Tá, não vou entrar nesse mérito porque isso são valores, né? Algumas pessoas entendem que sim, outras que não. Mas eu acho que a partir do momento que você tem uma outra vida, que você precisa encaminhar essa outra vida, seja mulher, seja homem, é necessário um diálogo a respeito de sexualidade. E eu não estou falando de você esperar até a primeira relação sexual. Eu não estou falando de você
mas de você conversar e prevenir. Você buscar ajuda. Se você não dá conta de falar sobre isso, busque ajuda. Mas isso é necessário. É preciso falar sobre a questão da gravidez precoce. É preciso falar sobre a questão da agressão a mulheres. E quando é mesmo, né, gente, que a gente começa a falar sobre agressão às mulheres com os nossos filhos? Lá na escola, desde o primeiro dia que ele chegar e fizer um comentário ou tiver tido uma atitude agressiva, seja com um menino ou seja com uma menina. É necessário que essa conversa aconteça, porque esse agressor foi criança. Esse agressor teve pai e mãe, ninguém nasceu de chocadeira. Se ele não teve um bom pai e uma boa mãe, que seja você amigo, que seja você uma pessoa de confiança, que seja você o médico, seja você o psicólogo, que vai dizer para esse indivíduo como ele vai viver a sua sexualidade, né? E aí a gente tem que se despir um pouco dos nossos preconceitos, das nossas próprias escolhas. Mas a gente não pode aceitar a violência, de jeito nenhum. Venha ela da onde vier. Mas se eu não me seguro no momento que eu estou emocionalmente descontrolada e bato e agrido, eu só estou ensinando que aquilo é permitido. Que ele também pode resolver as coisas na vida dele de forma agressiva. Ah, não me venham falar que, nossa, hoje em dia esses meninos estão assim porque os pais não batem. Ora, gente, e as pessoas que são da nossa idade, que apanharam, outras que apanharam muito mais do que a gente e não são boas pessoas? O que aconteceu? Elas apanharam. Elas também sofreram agressão. Por que elas não aprenderam com a própria dor? Por que elas não pararam de agredir pelo fato de terem sido agredidas? Não é assim. Elas entendem, podem entender, eu não quero generalizar, que se o pai está sendo agressivo com a mãe, se o pai bate, e aí, vamos dizer, né, gente? Outro dia eu entrei no elevador, foi muito engraçado, que eu falei que lá em casa Maria da Penha sou eu. Se alguém tiver que ser preso, vai ser eu que vou ser presa. Por quê? Porque isso independe de ser mulher ou homem. Então, as pessoas podem ter atitudes agressivas, independente de ser... Gente, ó, eu não bato no meu marido não, ainda, tá? Ainda. Mas, até porque não precisa, né? Mas eu falo assim pra você, tem muita mulher que bate, tem muita mulher que agride o companheiro, que agride o filho. Então, essa não é uma questão do homem. Por que o homem, a gente salienta mais? Porque a força física do homem é muito maior. E quando ele bate, ele vai machucar. Então, é isso. É disso que nós estamos falando quando a gente fala em educação que começa no berço. Pense um pouco. Se eu vejo um comportamento repetido nas pessoas que eu admiro, as chances de eu repetir esse comportamento são maiores. Simples assim. Então, vamos ter cuidado com as nossas atitudes. É difícil ser pai e mãe? Muito. Ninguém disse que ia ser fácil. Quem falou para você que ia ser fácil? Aliás, nós escutamos muito mais que é difícil do que é fácil. E por que nós temos? Porque, gente, vou dizer para vocês, é como disse uma prima minha, sabe? Ela me disse assim, é muito difícil, mas quando eu olho para o meu filho e que ele sorri para mim, eu esqueço todas essas dificuldades. Se você é pai, se você é mãe, se você
tem responsabilidade sobre uma criança, olhe nos olhos dela e sinta esse sorriso. Gente, é esse sorriso, é essa troca de olhares que fará com que você construa uma história com o seu filho. E uma história positiva, uma história que nenhum especialista dará conta de resolver se você não se abrir para essa resolução. Vou dar um exemplo bem bobo agora, tá? Se alguém falar assim, ai meu Deus, o que a Evelyn tá falando? Mas veja bem, enquanto especialista, enquanto profissional, nós temos algumas características. Veja bem, a gente fala assim, filho de professor, né? Filho de professor não pode ser mau aluno. Meu Deus, e é uma tal de exigência com os nossos filhos para que eles sejam bons alunos, que às vezes isso faz com que eles não sejam, certo? Vamos dar um exemplo que eu vou usar da fonoaudiologia, porque a gente sai um pouco dessa questão de escola, né? Você fala assim, eu penso que no futuro eu quero que meu filho seja um palestrante, que ele transmita o conhecimento, ele vai se preparar para isso. São coisas que a gente pensa eventualmente, né? Algumas pessoas pensam, outros não. Mas você vai ver uma criança colocando a língua afim e falando afim. Isso lá na infância. Aí você fala assim, não, isso passa. Ora, isso é educação, isso é saúde, isso é cuidado, né? Se a gente hoje sabe que há formas de se trabalhar esse músculo que é a língua de forma adequada para que na fase adulta esse indivíduo não coloque a língua afim, eu tenho que tratar disso. Simples assim. Meu Deus, então é muita coisa, Mas todas essas coisas só têm sentido quando nós estamos preparados, com o coração aberto para esse desafio. O meu livro, que eu inclusive falei que ia sortear aqui na live, e aí eu acho engraçado porque eu invento, vou sortear livros na live, mas eu não preparei, porque eu não sei quantas pessoas estão na live, como é que eu faço um sorteio se eu não sei quantas pessoas estão aqui, como é que eu posso sortear? Então eu pensei nisso hoje. Então eu quero propor uma coisa para vocês, né? Quem estiver assistindo a live e quiser meu livro, vai ter que vir aqui buscar. E eu vou dar esse livro para você. Eu vou saber quem está na live e se forem, quantas pessoas forem, eu vou dar o meu livro para você. Tá bom? Quando eu escrevi o livro, eu pensava assim, olha, é uma forma de falar com o maior número de pessoas sobre um tema que para mim é muito importante, que é educação de crianças e adolescentes. Eu vou dizer para você, se eu tivesse escrito um livro sobre como ganhar dinheiro em 24 horas, como emagrecer 10 quilos em um mês, eu já tinha ficado rica. Mas não é essa a minha missão, não é isso que eu faço com amor, não é isso que eu quero fazer. Então, eu escrevi um livro sobre educação. São orientações. Se você seguir todas essas orientações, vai dar super certo? Não sei, mas são orientações
que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo com pais e mães que me procuraram nas escolas por onde eu passei e agora na clínica. E aí a gente traz isso de uma aprendizagem, gente. A gente traz isso de uma vivência. A gente traz isso de dentro da gente. Não tem como você passar para o outro aquilo que você não tem. Tenha você primeiro, para depois você trazer para a sua família, para você trazer para o seu filho, para você sentir esse prazer que eu estou dizendo para você, que é olhar para o seu filho e dizer assim: ele é um ser humano melhor com a minha contribuição. Esse aluno que está aí com você, esse paciente que chegou, hoje eu estava com um paciente aqui, olhei para ele, né, e pensei assim: onde foi que os nossos caminhos se cruzaram? Aonde foi que ele podia ter escolhido outra fonoaudióloga, outra psicopedagoga, mas ele me escolheu? Onde foi que esse caminho foi cruzado para que eu tivesse uma responsabilidade com ele, para que ele também convivesse comigo? Olha que bom, né? Que bom, não é bom isso? A Roneide está aqui assistindo. Roneide fez mestrado comigo e hoje ela postou lá nos stories dela se eu tiver errado você me corrige, Roneide, uma foto. Ela é madrinha de um grupo de formandas, eu entendi que era de ensino médio, não sei, 9º ano, ensino médio, mas uma turma, e ela falando do prazer que é isso, né? Gente, é um prazer, porque é a sua influência na vida de outras pessoas. Agora, tem influência de todo jeito, né? Tem influência positiva, tem influência negativa. Como eu disse no começo da live, escolha o seu difícil. A vida é difícil. Tanto faz você trabalhar muito. Ensino médio, né, Roneide? Fiquei lá morrendo de vontade de estar naquele grupo, viu? Vi a sua satisfação, né? De estar sendo madrinha de um grupo que vai levar você para a vida deles, né? É isso que é educação, é isso que é participar da vida de alguém. Então, eu falo assim, olha, a sua responsabilidade enquanto pessoa não é fazer um mundo melhor cuidando do seu trabalho, daquilo que vai fazer você ganhar dinheiro. Porque aquilo que vai fazer você ganhar dinheiro também é o que vai te matar, se for só pelo dinheiro. É aquilo que vai fazer com que você chegue em casa e não tenha controle emocional suficiente para educar seus filhos. É aquilo que não vai te deixar tempo, porque o tempo é precioso, para que você esteja com os seus filhos. Tudo é uma questão de contrabalançar. Eu sempre trabalhei muito, sempre. Adoro estar na rua, adoro trabalhar, adoro tomar vinho com as minhas amigas, adoro tomar café. Quem me conhece sabe. Eu falo assim, eu não sou de organizar, mas se alguém organizar e me chamar, meu nome é pronto. Mas eu nunca deixei de estar em casa com meu filho. Evelyn, por que você só teve um? Gente, difícil demais. Eu achei. Agora eu tenho uma irmã que ela estava aqui há pouco tempo. E aí ela fala assim, que ela não acha que criança dá trabalho. Não acha. Pensa, uma pessoa que não acha que criança dá trabalho. Pois eu acho que dá muito trabalho. Mas o fato de dar trabalho não isenta você de educar. E eu falo uma coisa, se você educa,
você, ao longo do tempo, vai fazer com que você tenha um companheiro. Ao longo do tempo, você vai ter um companheiro ou você vai ter um problema. Escolha o seu difícil. Eu queria deixar isso para vocês, dizer para vocês assim, eu não sei quantas horas. Alguém põe aí as horas para mim? Eu não sei quanto tempo está faltando para a gente terminar aqui. Põe as horas aí para mim, Dani. A Dani entrou agora. Coloca aí nos comentários quantas horas são agora. Porque aí eu vou saber se a gente pode continuar aqui ou se eu tenho que encerrar, né? Porque é assim, gente, aqui não tem ninguém me ajudando. Eu tô fazendo sozinha. E então, vai dar errado mesmo, né? Então, 20h49. Obrigado, Dani. Dani, Rodrigo, tudo bem? Gente, esse casal é o casal. Dani e Rodrigo. Rodrigo é presidente da Associação das Crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Esse é um casal, né? E a Dani trabalha com inteligência emocional, tal. Então, e tem 2 filhos, 2 meninos. Aliás, nós somos uma clã de meninos, né? Eu falo que a Sofia, que eu contei para vocês, que é a minha sobrinha neta, que tem 2 anos, ela nasceu só para eu colocar um laço na cabeça dela, porque eu amo laço nas meninas, sabe? Aqueles cabelos que puxa assim e põe um laço, aquelas tiaras cheias de laço. E não posso, né? Porque lá em casa tem homem. Na casa da Dani é a mesma coisa. Ela também não pode colocar um laço. Aí a gente tá doida pra ser vó, e eu tô doida pra ser vó, mas o Luiz Eduardo só tem 22 anos, então vou ter que esperar. Porque assim foi construída a minha história. Se foi bom ou ruim, se eu podia ter um filho agora de 30 anos e tenho de 22, assim é a minha história. Eu não posso e ninguém pode viver a história que não é sua. A gente se perdoa pela história que a gente viveu. Se algum momento da nossa história não foi como a gente queria, a gente se perdoa por isso. Porque esse coração que se perdoa, esse coração que é cheio de amor, esse coração que vai contribuir para a educação de crianças, adolescentes, jovens, de um mundo melhor. Não adianta nada, né, gente? Já dizia aquele cara lá acho que foi o Bill Gates que disse, mas não tenho certeza, que se você quer arrumar o mundo, comece arrumando a bagunça do seu quarto. E o que hoje eu tenho visto é que a nossa preocupação e a grande maioria daqueles que estão no Instagram nos ensinando a ser pais, tem nos dito que o celular pode ser usado assim ou não, falar em quantos anos está certo ou errado. Hoje eu queria falar um pouquinho diferente, eu queria trazer esse momento de bate-papo. Eu nem pus um título muito específico, porque eu queria isso mesmo. Eu queria dizer para vocês que, apesar da gente saber as fases de desenvolvimento da linguagem, o que está no centro do desenvolvimento da linguagem é a interação da criança com as pessoas que estão com ela. E aí, se não tem ninguém com ela? E aí, se nós estamos cada um no seu ambiente com o seu celular? Agora, gente, meu filho tá com 22 anos. A gente tem um grupo, eu, ele e o pai dele, que a gente conversa no WhatsApp. Mas, gente, ele tem 22 anos. Então, a gente já estabeleceu um padrão. Nós almoçamos juntos todos os dias. Então, a gente conversa durante o almoço, conversa em outros momentos, mas se ele quiser, e ele tem que, porque ele estuda, porque ele trabalha, então ele fica muito no computador, ele vai ficar lá no quarto dele, mas ele já tem essa maturidade
O que eu estou falando com vocês é que a gente planta para colher. E essa plantação não é do conhecimento de como fazer. Isso que a gente planta está muito mais relacionado com uma abertura, com um sentimento. Se vocês gostaram da live, indiquem para outras pessoas, indiquem para vir conversar comigo aqui no consultório. Eu terei o maior prazer de atender vocês, e aqueles que se interessarem pelo livro podem vir aqui buscar, tá bom? Ele tá aqui, vou pegar ele aqui para vocês verem. Eu tô aqui no consultório. Ó, opa, aqui. Vou virar assim para assim, não, assim mesmo, mas vai ficar ao contrário, né? Não sei como é que faz. Então esse é o meu livro, Educação, um desafio de muitas faces. Ele está à venda pela internet, mas como eu prometi que faria um sorteio, não fiz. Aqueles que estão aqui na live e que quiserem o livro, é só vir buscar. Aqueles também que quiserem conversar mais sobre isso, venham aqui, eu tô aqui, quero conversar com você. Não é uma questão de pagar não, viu gente? É uma questão de contribuir para um mundo melhor. É claro que esse é o meu trabalho, né? Que eu vivo disso, mas eu estou dizendo para você que essa também é a minha missão, e é uma missão que me dá muito prazer. A fonoaudiologia, a psicopedagogia, a pedagogia, a escola, são meios para me relacionar com outras pessoas. Eu conto com você, um beijo grande, fiquem com Deus e que Deus também esteja presente na educação dos seus filhos. Como quer que você professe a sua fé, que você traga essa espiritualidade também para os seus filhos. Nós estamos precisando disso, né, gente? Não adianta meditar, fazer yoga, se a gente não tem esse sentimento de pertença àquilo que é divino, ao espiritual. Tá bom? Obrigada, Roneide. Leu, né? Apesar que aquela sua linda lá, eu tenho certeza, eu ainda tô esperando para fazer o casamento. É assim, gente, toda menina que eu vejo bem educada, eu já falo pra mãe, vai ser minha nora, porque pensa, eu só vou ter uma nora, então o tanto que eu vou fazer para essa nora vai ser mais do que minha filha. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e contem comigo sempre. Beijo, beijo Ellen, tô morrendo de saudade, obrigado por você estar aqui. Terninha, obrigado também. Terninha aquela, curte, comenta, é uma pessoa do coração, né? A Erine também recomendando o livro. Que bom, né, gente? A gente faz o possível. Fiquem com Deus. Eu agora vou para casa depois de uma tarde toda aqui e esse bate-papo com vocês e vou descansar. Mas não vou deixar o celular pelo menos um pouquinho. Viu? Filho também faz o que a gente faz. Beijo grande. Tchau, tchau.